Bom dia, bem-vindo à nossa casa, bem-vindo ao Jardim do Éden. Mais uma vez, para ser muito grandes momentos vamos estar juntos. Fica à vontade, é uma alegria muito grande estar com você. Tenho certeza que vai ser gratificante o momento que estaremos juntos. Hoje nós temos um tema que ele é encantador, ele é um tema bem cativante, é maravilhoso. Agora só que é preciso entender. As pessoas que não entendem ficam perdidos e acabam cada vez se aprofundando mais nas dúvidas e essa situação fica desagradável, tá certo? Então, por isso eu devo dizer que você deve ficar até o fim desse vídeo, porque nós vamos falar sobre os dons espirituais. Já pensou que bonito conhecer sobre os dons espirituais? É muito interessante. Agora eu devo dizer também uma coisa. Nós colocamos anteriormente dois vídeos e eu vou colocar no final desse vídeo, na descrição, o link desses dois. Um deles é o arrebatamento secreto, mistério desvendado. Esse foi o último. E o anterior foi batismo do Espírito Santo e suas implicações. Então, vamos dar uma olhadinha nesses dois vídeos se você não olhou ainda. Tá certo? E isso vai lhe dar uma visão. Você está notando, nós estamos em uma série de temas um pouco diferente. Agora, vamos lá para o nosso tema de hoje. Bonito, cativante, encantador, porém profundo. Precisa de compreensão. Por isso, preste atenção. Se tiver dúvida, dê uma pausa, certifique nos textos bíblicos e assim você vai entender melhor sobre essa questão. Vamos ver agora o seguinte, o que nós encontramos na Bíblia Sagrada sobre essa questão. O que a Bíblia Sagrada fala sobre esse assunto? Ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 1. Ele fala assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, primeira coisa, o apóstolo Paulo faz um apelo para as pessoas estarem atentas, estarem preocupadas e desejosas de conhecer. Por sinal, ele fala também em Tessalonicenses com relação aos mortos. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes a respeito dos que dormem. Então, está notando? Ele tem a preocupação e usa essa expressão em algumas situações. Mas dessa vez com relação aos dons espirituais. Tá certo? Então, esse ponto já é importante para a gente ter uma noção sobre isso. Agora, dividimos em 3 pontos. E o primeiro passo que nós vamos ver sobre a limitação do ser humano com relação a esse assunto tão belo, tão profundo. Verifica o seguinte, que infelizmente o ser humano é tendente a buscar o que ele quer e não se contentar com o que o Pai Eterno está oferecendo. Interessante, diferente, estranho, né? Querer o que eu quero e não o que o Pai quer me dar. Não levando em consideração que ele é infinitamente mais sábio do que eu para poder saber o que dizer, o que dar para cada situação. Pior é quando nós pensamos que há pessoas, há seres humanos, os mais variados possível, que eles estão atentos, querendo o que agrada a eles e o que chama a atenção das pessoas. Aí é que é o negócio, entendeu? Querem porque agrada e porque chama atenção. E normalmente você vai ver o seguinte, quais são os dons que mais chamam a atenção? Esse dá uma considerada. Porque a relação de dons são muitos, mas você vai notar que alguns se destacam. Dentre eles, o dom de cantar, o dom da cigarra. Tá certo? Então nós vamos ver sobre essa questão, é bom pensar um pouquinho nisso. O outro, o dom de línguas, o dom de profecia, o dom de curas. Então esses são os dons que se destacam. Mas você vai notar que tem outros muitos dons e por sinal que tem muitas pessoas que estão tendo o mesmo dom e o corpo está ficando de uma forma bem diversificada, ou seja, desequilibrado, melhor dizendo. Muita gente fazendo uma coisa só e faltando em outros ministérios. Dê uma olhadinha, olha essa gravura que eu coloco à disposição aqui, ó. Uma pessoa com um monte de perna e faltando, entendeu? Outras partes do corpo. Tendo um monte de mãos, mas tendo olho na mão. Tá notando como que é? Tendo boca para comer e falar da vida alheia é pior do que tudo. Então, é a situação.
Então, esse é o problema. Então, quando na verdade o que Deus quer é diferente. Então, pensa um pouquinho nisso. Não pode haver desequilíbrio. Então, o dom de cantar, às vezes tem muitas pessoas, e esses dons que eu já fiz menção, tem pessoas em abundância. E os outros, como, por exemplo, cadê o dom de hospitalidade? Cadê o dom de repartir? Cadê o dom do amor? Cadê o dom da solidariedade, de atender os aflitos? Entendeu? Então, onde estão esses dons? Onde fica o dom do amor? Não tem. Aí o corpo fica pendente. Tem muito de uma coisa e não tem do outro. Aí há desequilíbrio. Não pode haver isso. Verifique o seguinte: diante dessa cena, é bom a gente levar em consideração o seguinte. Aqui nós temos a amplitude do tema dos dons espirituais. Só para você ter uma noção, eu devo dizer que em Romanos capítulo 12, verso 4, nos diz o seguinte: porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, ou seja, a mesma função, são muitos membros, nem todos têm a mesma função, não há duplicidade. Deus fez perfeito. Então, esse é o ponto importante. No verso 5 agora do capítulo 12 de Romanos diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Está notando? Muitos, você, eu, todos, um só corpo em Cristo. Se nós aceitamos a Cristo, Ele é a cabeça e nós somos o corpo. E mais ele diz o seguinte: mas individualmente somos membros uns dos outros. Agora, verifique o seguinte, olha aqui essa gravura aqui perfeita. Está notando? Equilíbrio, perfeita, trabalho em harmonia. Aí há alegria, há sucesso, há prosperidade, há tudo de bom. Então, é isso que Deus quer, esse é o propósito dele. Agora, do verso 6 até o verso 9, nós vamos encontrar no livro de Romanos, no capítulo 12 ainda, alguns dos dons espirituais. E depois tirei outros de outros livros da Bíblia Sagrada. Por exemplo, o dom de profecia é mencionado nessa lista. Depois nós encontramos também o dom de ensinar, o dom de exortar. Depois vem o dom de repartir. O dom, além do dom de repartir, vem o dom de presidir, a misericórdia, olha, a hospitalidade. Então você está notando que tem os dons que ficaram esquecidos? O dom de servir os aflitos. Então, todos são dons, mas que infelizmente o da hospitalidade nós encontramos em Hebreus capítulo 13, verso 2, o de servir os aflitos em 1 Timóteo capítulo 5, verso 10, e o dom do amor é interessante como a gente consegue. Verifiquem o seguinte, aqui nós encontramos assim, o apóstolo São Paulo ele vem descrevendo sobre os dons, e está no capítulo 12 de 1 Coríntios, do verso 31, onde ele fala assim de um dom mais excelente. Aí ele termina o capítulo 12 com o verso 31, e aí ele passa para o capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor. E aí é que é a hora. Como estão vivendo nossos bondosos irmãos? Você é membro do mesmo corpo que eu, Cristo. Então, diante dessa situação, nós temos que entender, nós temos que estar unidos. Eu tenho que te defender, você tem que me defender. Então, esse é o ponto importante. Nós temos que ser a benefício, ajudando, defendendo, fortalecendo, encorajando o outro. Não é como diz o pastor Eduardo Batista, é um pelo outro, não é um pelando o outro, não. Só para você ter uma noção. Agora, diante dessa situação, no capítulo 12 de 1 Coríntios, no verso 4, nós lemos, falando sobre a diversidade dos dons, ele fala assim: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então, há diversidade. E o que nós temos observado é que muitas vezes a duplicidade de um dom, em uma porção tão ampla, que o outro dom fica carente. E nós temos que pensar nisso. Talvez nós estamos pegando uma coisa e forçando a situação. Quando queremos só um dom e todo mundo com o mesmo dom e o outro faltando.
o dom de servir, por exemplo, o dom da liberalidade, o dom da hospitalidade, como nós fizemos menção. Então, diante dessa situação, é bom estar atentos. Verifica o seguinte, 1 Coríntios capítulo 12, verso de 14 a 31, ele vai descrever sobre a questão dos muitos dons espirituais. E ele fala assim, inclusive, que são muitos dons e todos eles contribuem para o bem do próprio corpo. E não tem esse negócio de uma parte do corpo. Ah, não, eu sou pé, eu não sou coração, então eu não sou do corpo. Não existe isso. O pé se sente tão bem em fazer parte do corpo que o coração está. Ele se sente tão realizado em transportar o coração onde quer que for preciso. Então, verifique se o pé fosse fazer greve. Fala, não ando mais. Automaticamente, se o pé parar de andar, a circulação sanguínea vai diminuir, o coração vai bater menos, vai menos sangue para o cérebro vai esquecer. Está notando como que é a situação? E quem vai ser afetado? O próprio pé embaixo. Por quê? Vai receber menos sangue. Aí pode vir uma gangrena, pode vir um outro problema aí terrível. Então, quer dizer, aí ele vai sofrer, vai ter que ser amputado. Aí vai ficar pior ainda do que já está. Então não existe isso. O pé sente feliz em carregar o coração. E o coração sente feliz em mandar sangue para o pé e mandar sangue para o cérebro. E o cérebro fica feliz em estar nessa harmonia perfeita. Você quer ver uma coisa? Olha aqui, ó, a orelha. Entendeu? Ela faz parte de um conjunto perfeito. O som vem, bate na orelha, entra ao ouvido, é conduzido ao cérebro. E quando a pessoa grita assim, cuidado, perigo! Aí então a orelha manda o som, vai para o ouvido passa para o cérebro e o cérebro dá ordem e agora você olha imediatamente para que lado vai correr. Você está vendo que todo mundo depende um do outro? Então assim tem que ser a igreja, tem que estar unido, trabalhando um a benefício do outro, todo mundo bem. Se nós entendermos isso, nós vamos funcionar direitinho. Nós somos membros uns dos outros, eu tenho que estar com você, eu tenho que lhe ajudar, eu não posso lhe desprezar. E você da mesma forma comigo. Então, é uma questão muito bonita. Eu acho perfeito essa situação. Mas aqui diz o seguinte, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que lhe for útil. Então, Deus é que dá. Então, esse ponto é muito importante, você não pode esquecer. Deus é que está dando o dom. E Ele é que sabe administrar para quem dá o dom que deve dar. Não, aí eu venho para apresentar para você 3 pontos importantes. O que Deus pretende fazer? O que Deus pretende fazer? Verifica o seguinte. Primeiro, você precisa entender que Ele é o doador, Ele sabe para quem dá e o que dá. Então esse é o primeiro passo. O segundo ponto importante é o seguinte. Você não deve pedir o dom que você quer. Você deve pedir a Deus para lhe mostrar o dom que Ele já lhe deu e às vezes você nem percebeu e não está usando. Então, esses 2 pontos já são importantes. Então, peço, Senhor, me ajude, me mostre o dom que o Senhor já me deu e que às vezes eu não estou nem entendendo, não estou percebendo, não estou usando, está atrofiado o meu dom. E depois, você não pode esquecer de uma coisa, tá certo? Você não deve estar preocupado com o dom, mas você tem que estar preocupado em servir ao Senhor, com o que Ele lhe der. Esse passo é fundamental. Então, diante dessa situação, peça a Deus para lhe dar discernimento para você ver o que você já recebeu e disposição para você usar o que recebeu para a glória de Deus, para o bem-estar da humanidade, para a salvação de pessoas. E isso deve lhe deixar feliz, assim como o ouvido fica feliz em poder dar mensagem para o cérebro. O cérebro fica feliz em receber essa mensagem e passar para o corpo reagir, porque senão, meu filho, pode vir um cão bravo te pegar e causar dano maior. Está notando? Pode vir um carro e lhe atropelar. Nesse conjunto de coisas, e o pé que vai correr lá embaixo, rapidinho. Está notando que a harmonia perfeita? Diante dessa situação, o que nós temos que entender? Precisamos entender. Não pegar um aglomerado pensando que só existe aquele dom. Só o dom de cantar, só o dom de língua, só o dom de profecia, só o dom de cura. E esquece da hospitalidade, esquece do servir, esquece de ajudar os carentes, esquece de ajudar os enfermos. Se você tem o dom de cantar, cante. Mas cante para a glória de Deus e não para a glória do bolso.
Porque tem uns que só cantam nas igrejas grandes e se der a passagem e de avião e mais ainda, entendeu? Tem que dar um cachezinho, tem que dar hospedagem. Que situação é essa? Para a glória de Deus, você canta na igreja grande, mas canta na pequena também. E canta lá no asilo dos idosos, e canta na creche das crianças, e canta para sua vizinha que está doente. E canta lá no hospital também. Está notando? Assim, você cantando dessa forma, você não vai somente encantar, você vai encantar. Vamos pedir a Deus. Vamos servir ao Senhor de todo o nosso coração. Eu não tenho o dom de cantar. Mas eu percebi uma coisa, eu tenho o dom de falar. Eu percebi uma coisa, eu tenho o dom de entregar um convite, um folheto, uma mensagem para as pessoas, de convidar uma pessoa para a igreja. Então, eu me sinto bem em fazer isso, pela graça de Deus. Deus me deu essa alegria, esse contentamento, apesar das minhas limitações, apesar das minhas dificuldades, Ele me deu essa alegria, esse contentamento, e eu estou feliz. Experimenta essa felicidade também. Peça no seu coração, Senhor, me mostra o dom que o Senhor já me deu e que eu não percebi, talvez não esteja nem usando como deveria. Me ajude, Senhor, a ter disposição de usar esse dom para a glória do teu santo nome e para a salvação das pessoas. Me dê alegria de ser um instrumento do Senhor. Eu quero continuar, pela graça de Deus, todos os dias da minha vida, enquanto puder ser útil nessa terra. Então, estou aqui à disposição, Senhor, para te servir, para usar os dons que o Senhor me deu, para a glória do teu santo nome e para o bem-estar do meu semelhante. Você que é assim também, peça aí no seu coração, Senhor, me ajude, me ajude. E se você já pediu, Senhor, eu renovo a minha decisão. Concede-me eu ser perseverante em usar o dom para a glória do teu santo nome, os dias da minha vida nessa terra, para a glória do teu nome, para o bem-estar do meu semelhante. E automaticamente eu vou me sentir feliz. Que Deus te abençoe. Até na próxima semana.